Olá, meu nome é Idelise e eu sou responsável pela preleção da semana aqui do Centro Espírita Mansão da Esperança. O tema é A Revolta nos Afasta do Pai e ele está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Mas antes da gente iniciar a preleção, vou pedir para que todos fiquem bastante confortáveis onde estiverem, e possam ficar bem tranquilos e serenos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então, vamos nesse momento sentindo os nossos mentores, nossos anjos da guarda, nos envolver, a nos tranquilizar a mente e o coração. Vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve com o seu amor, com a sua tranquilidade, a sua serenidade. E junto delas vamos caminhando até o seu Filho, até o nosso irmão maior, Jesus. Diante de Jesus, vamos abrindo os nossos corações, compartilhando com Ele todos os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, deixando que Jesus nos acolha, nos fortaleça. E junto dele vamos nos dirigindo a Deus, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, e aí a gente vai começar a pensar a nossa preleção a partir da questão da revolta. A revolta, ela é um sentimento de não aceitação de dada situação. E mais do que isso, ela é um sentimento de raiva, de rancor, de algo que você julga que está completamente equivocado. Então, quando a gente fica revoltado, a gente acha que aquela situação é injusta. Existe uma situação de injustiça. E essa situação, ela nos coloca, então, com um sentimento, né, de amargura, de raiva, de tristeza, às vezes até chegando uma tristeza profunda, uma depressão. E no fundo disso tudo está essa sensação de que as coisas não estão no lugar certo. E aí a gente precisa pensar um pouco do que é essa situação que a gente sente que é injusta. Às vezes, a gente acha que a gente é sempre a vítima. Então, a primeira questão é olhar para o problema verificando será que a gente é sempre a vítima mesmo? Então, a gente muitas vezes gosta desse papel de vítima, né? Porque aí a gente não tem responsabilidade sobre os acontecimentos. Então, no papel de vítima, eu posso falar que meu marido está errado, que meu filho não faz as coisas que ele tem que fazer, né? Eu posso ficar reclamando dos outros, porque no fundo, eu acho que está todo mundo errado e eu tô certo, né? Então, no cotidiano, a gente vai colocando as situações de forma que a gente seja sempre a vítima. A gente é sempre certo e o outro está sempre errado. E quando isso vai indo de um jeito que a gente acha que a nossa vida é horrorosa, porque nada está no lugar certo, porque, enfim, a gente tem a nossa lista de reclamação,
a gente está se revoltando e no fundo se revoltando contra Deus, porque a gente está achando que não era esse marido que a gente tinha que ter, não era esse filho que a gente tinha que ter, não era esse emprego que a gente tinha que ter, não era essa casa que a gente tinha que morar. E será que é isso? Será que Deus é que está errado? Se a gente pensar que Deus é amor, que Deus é justo e que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, então essa posição de vítima significa que a gente não está querendo fazer, no fundo a gente não está querendo olhar onde é que a gente está errando. Como é que eu possa aprender com essa situação? O que é que essa situação pode trazer para que eu evolua, para que eu cresça espiritualmente? E também para verificar, porque se é para a gente ser justo, até que ponto não sou eu que sou intolerante, não sou eu que estou julgando o outro de uma maneira bastante rigorosa, né? Se não sou eu que estou deixando a situação complicada. Então, por quê? Porque eu não escuto, porque eu não acolho a opinião alheia, porque eu não consigo compor em equipe no meu trabalho. Então, qual é a minha parte que nessa situação eu posso realizar ou eu posso mudar para que a situação, seja ela qual for, fique melhor? A grande maioria das vezes, quando a gente está brava, a gente está irritado ou revoltado, a grande maioria das vezes são situações que a gente mesmo pode ir modificando, saindo da posição de vítima e percebendo o que é que a gente contribui para essas situações com o nosso comportamento e de que forma a gente pode, mudando o nosso comportamento, mudar essas situações. De qualquer forma, essa primeira situação em que a gente se coloca nessa posição de sempre estar certo e o outro está errado, é uma posição em que é o nosso orgulho falando primeiro, né? Então, se eu estou sempre certa e o outro está sempre errado, então sou eu que não saio do pedestal e não consigo perceber que todos nós somos iguais, com virtudes, com defeitos, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas a gente vai se acertando, ouvindo, acatando as críticas, aprendendo com as situações. Bom, a revolta nessa situação, ela não permite o aprendizado, né? Então, quando eu me revolto, porque eu acho que tá tudo errado, tá tudo, né? Eu não aprendo com essa situação, né? Então, eu fico patinando nela, ela não muda, por quê? Porque ela é o meu aprendizado. Deus deixa que essa situação aconteça para que eu possa aprender com ela e evoluir, né? E se eu estou me revoltando, eu não estou aprendendo, eu não estou entendendo a lição que Deus trouxe para minha vida. E aí eu não evoluo, eu fico, né? E eu me afasto, porque aí eu não consigo me colocar a ponto de ouvir a intuição que o anjo da guarda traz, né? Ouvir as lições que as pessoas ao meu redor estão trazendo para mim. Deus fala através das pessoas, né? Muita gente falando a mesma coisa, no fundo é algo que a gente precisa ouvir e a gente não está ouvindo. Então, nesse sentido, que é o primeiro sentido, e a grande maioria das vezes a gente está nessas situações do cotidiano, a revolta realmente nos coloca totalmente distante de qualquer ajuda do Pai. Por quê? Porque a gente se fecha, a gente não escuta, né? Se a gente acha que a gente está certo, a gente não tem nada para ouvir ou para aprender. E aí a gente se coloca totalmente distante do Pai, a gente se coloca distante de Deus nessa situação. A segunda situação vamos imaginar então que, de fato, em dada situação, a gente foi vítima mesmo de um assalto, né, de uma agressão, né? Então, embora a gente saiba que existe uma coisa chamada lei de ação e reação, e que se isso aconteceu,
de alguma forma eu tinha algo a resgatar ou algo a aprender com aquela situação. Mas, mesmo considerando isso, eu não lembro da situação, eu não sei porquê, né? Então, aconteceu uma situação, e essa situação foi uma situação de extrema violência, enfim, de alguma forma eu fui vítima. Mesmo considerando a questão de que a gente não é totalmente vítima, porque a gente tinha algo a resgatar, vamos imaginar que a gente fosse realmente, a gente não tivesse nada a pagar e a gente fosse vítima. Nessa situação, a gente pode reagir de inúmeras formas. Então, se a gente é espírito de luz, então vamos imaginar a situação extrema que a gente conhece bem, que é a situação que Jesus viveu. Bom, Jesus foi crucificado e foi uma situação de extrema violência, foi uma situação que levou Jesus à morte, injusta, e ele não tinha nada a resgatar porque ele é um espírito de luz. Esse espírito de luz, ele nos deixa claro como... Jesus deixa bem claro para a gente como um espírito de luz se comporta ou sente diante de uma situação de justiça. Vamos lembrar um pouco como foi, né? Jesus está sendo crucificado e na cruz ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então vejam bem, o espírito de luz nem se sentiu ofendido. Ele não estava com raiva, ele não estava triste, ele não estava revoltado, ele não xingou ninguém na cruz, né? O que ele fez? Ele se compadeceu dos seus algozes, dos seus perseguidores. E ele pede a Deus por essas pessoas. Então, um espírito de luz, ele é amor. Ele ama o outro. E ao amar o outro, ele compreende, ele tem tolerância, ele tem paciência. Porque ele está preocupado com o outro e não consigo mesmo. O foco de Jesus nessa frase, quando ele diz perdoa, eles não sabem o que fazem, não era ele mesmo. Era uma preocupação com a humanidade que errou. Então, um espírito de luz reage desta forma. Quando a gente passa por uma situação de injustiça, a gente não sente assim. Então, a primeira coisa que a gente percebe é: vejam bem, estamos todos na Terra, nós não somos espíritos puros, não somos almas iluminadas, somos pessoas no início da nossa caminhada espiritual, nós somos ainda aprendizes. E, portanto, a gente vai ter raiva, nosso primeiro impulso é ficar revoltado numa situação extrema, é não entender, ficar com raiva, ficar triste. Num primeiro momento é isso. A questão é, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar na raiva, vai continuar, portanto, não tentando compreender ou fazer aquilo que Deus espera de nós, ou a gente vai tentar se conectar com Deus e tentar, de alguma forma, superar essa situação. Se a gente escolher o caminho da raiva, do ódio, a gente vai continuar afastado de Deus e, mais do que isso, a gente vai se conectar com as pessoas que nos magoaram. Então, uma situação que durou, 5 minutos, um assalto. Aí você entra num padrão de raiva, de emitir ódio para a pessoa que te assaltou. Você fica a sua mente e as suas emoções vão ficar conectadas com aquele espírito encarnado. Nesse momento, a gente começa a reviver a cena da agressão, seja ela qual for, e a gente não deixa de sentir as mesmas emoções. A gente fica preso a essa situação. A gente não se liberta, porque a gente fica preso ao ódio e à raiva. Então a gente fica emitindo energias ruins para a pessoa, a gente continua conectado com ela, e se a pessoa é uma pessoa realmente
que deseja fazer o mal, a gente continua na mesma sintonia que ela, né? Então, quando a gente se dispõe ao processo de perdoar, a gente se dispõe a desconectar dessa situação. A situação aconteceu, ela foi ruim, mas ela não vai de novo ser rememorada todo dia, toda hora. Ela não vai ficar toda hora sendo relembrada e causando as mesmas emoções na gente de novo. De medo, de raiva, de angústia, de dor, não é? Então, o processo do perdão nos permite separar, nos desligar dessa situação de dor que aconteceu, né? E aí, claro, é difícil perdoar, mas quando a gente se coloca no caminho do perdão, a gente consegue abrir o nosso coração para que Deus, através dos bons espíritos, se aproximem de nós e vão aos poucos nos intuindo, nos ajudando a serenar nosso coração e a conseguir nos libertar aos poucos dessa situação, perdoando, compreendendo, não é? E sendo capaz de suavizar esse sentimento de mágoa, de rancor, de raiva que a gente trazia. Na medida em que a gente perdoa, a gente se liberta desses sentimentos ruins e a gente desconecta daquela pessoa de que nos fez mal, né? Porque a gente não está mais ligado pelo ódio, né? Essa é a segunda situação que poderia acontecer numa situação extrema, né? Então, Jesus, ele nos deixa, né, algumas mensagens no Evangelho, e uma delas, que eu vou ler agora, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Por que Jesus nos ensina isso? Às vezes eu estou errada, né? Então o irmão tem alguma coisa contra mim. E se eu estou errada, eu preciso reparar o mal que eu fiz. Então às vezes a gente fica bravo e a gente faz alguma maldade. Qualquer que seja. Às vezes é inconsciente, às vezes a gente erra por desconhecimento, ou às vezes a gente erra porque a gente ainda não aprendeu a fazer direito, mas enfim, a gente erra. E ao errar, a gente sabe que o outro ficou chateado. Só ir lá e falar assim, olha, me desculpa, isso já é importante, mas o mais importante ainda é a gente mudar de comportamento, aprender a fazer diferente e reparar o erro. Então, tem coisas que são fáceis de reparar, né? Mas tem coisas que não são tão fáceis assim de reparar. Quando vamos imaginar uma situação. Eu vou lá e furto alguma coisa de alguém. Reparar isso é mais simples, não é? Porque se eu já usei aquilo lá, eu posso comprar, ou de alguma forma, ou fazer o bem, não sei. E eu posso ir lá, devolver, reparei. Né? Se eu quebrei alguma coisa de alguém, eu posso consertar e devolver. Mas quando a gente trata de sentimentos, quando, por exemplo, eu traio a confiança de alguém, ou quando eu tenho uma atitude que desrespeita o próximo, essas coisas elas são mais difíceis, né, de reparar, de consertar. Mas a gente pode aprender com esse erro e a gente pode ir modificando o nosso comportamento. Vai ser difícil a gente deixar de ser, de fazer certas coisas, né? Falar fora de hora, às vezes uma palavra mais ríspida, né? A gente vai aprendendo, é claro, a gente não vai chegar à perfeição em uma única encarnação, mas a gente vai tentando, né? Essa reparação, às vezes, ela é difícil de fazer.
E às vezes a gente precisa não só pedir perdão, como também perdoar a gente mesmo, porque a gente fica bravo com a gente mesmo quando a gente faz alguma coisa, a gente percebe que a gente magoou o outro. E muitas vezes a gente não tem só que pedir perdão para o outro, mas também para a gente mesmo, porque a gente fica tão bravo com a gente mesmo, com tanta raiva da gente mesmo. Às vezes isso vai criando um sentimento de culpa tão grande que às vezes a gente não consegue nem carregar o fardo de tão difícil que ele se transforma, né? Só que se a gente aprendeu a conversar com o outro, a se colocar, se a gente foi nesse processo de tentar olhar um pouco mais com humildade para a gente mesmo, perceber que todo mundo tem defeito, aceitar que as pessoas ao nosso redor têm defeito, se a gente foi aprendendo, né, a ser indulgente com o outro, porque é disso que Jesus vai nos ensinando, e conforme a gente é indulgente com o outro, a gente aprende a ser indulgente com a gente também. Vejam só o que Jesus falou, né? Não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, gente, essa é a questão. Conforme, se a gente pensar nos 3 papéis, né, das 3 posições que a gente pode ver e que na preleção a gente foi discutindo, então, assim, primeira, posição de vítima, uma posição de orgulho. Se a gente ali já foi pensando, não vou mais me colocar nessa posição, vou olhar, vou ouvir o que o meu marido tem a dizer, vou ouvir o que o filho fala, o chefe, as pessoas, vou começar a aprender a ouvir, a colocar em prática o que as pessoas estão me dizendo, vou ser mais flexível no meu julgamento, vou parar de criticar tantos outros. Se eu já comecei a trabalhar isso, eu vou ficando uma pessoa mais flexível. Se eu sou mais flexível com os outros, eu sou mais flexível comigo. Se eu vou sendo mais calma com as pessoas e tendo mais paciência com as pessoas ao meu redor, eu também vou tendo mais calma e mais paciência comigo, porque é a mesma medida que eu julgar o outro, eu vou julgar a mim mesma. É a minha consciência que me julga. Então, quando eu erro, quando eu sou a agressora, vamos chamar assim, né? Eu vou lá, peço perdão, eu posso, às vezes eu consigo reparar, às vezes eu não consigo reparar e eu preciso conviver com o meu erro. E se eu já estiver trabalhando essa questão de ser flexível com o outro, eu vou poder conviver com o meu erro de uma maneira mais tranquila também. Não é que eu não vou ter que reparar, não é que eu não vou ter, mas eu também vou ter paciência para ir aos poucos colocando as coisas no lugar certo e reparando aquilo que eu fiz de errado. Porque também, né, também preciso dessa indulgência, também preciso do perdão, também preciso ser acolhida. A gente está, como eu disse, na Terra, no mesmo padrão vibratório e, portanto, a gente caminha junto. Às vezes a gente erra, às vezes os outros erram com a gente. E na medida em que a gente for aprendendo a ser pacífico, manso, benevolente, indulgente, assim como estão nas bem-aventuranças, assim como Jesus foi nos ensinando, dessa maneira a gente vai conseguir viver com mais tranquilidade, com mais paz, e assim a gente vai poder estar ouvindo os mentores, assim a gente pode orar na hora de conversar com Deus, né? Orar, parar, colocar o nosso coração, o nosso sentimento para um diálogo com Deus e ouvir Deus dentro da gente, porque aí o nosso coração está em paz, está tranquilo, e aí a gente pode ouvir Deus, porque a gente saiu da revolta, a gente saiu de uma posição de orgulho, de uma posição de que eu estou certo e o que eu penso tem que ser acatado e tem que ser daquela forma. Então, quando a gente sai dessa situação, a gente pode ir aos poucos ouvindo, tendo essa conexão maior com Deus, porque aí o nosso coração
cheio de amor, pode ouvir Deus dentro dele, pode estar em conexão com Deus, né? É dessa forma. Então é por isso, por todas essas questões, que a revolta nos afasta de Deus, nos afasta do Pai. Agradeço a todos e que a gente possa, nesse momento, nos recolher novamente, para que a gente possa fazer as nossas vibrações de encerramento. Vamos buscando dentro de nós todo o amor, todo o carinho que temos guardado, e que esse amor e que esse carinho possa se expandir, envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo todos aqueles que estão em situações difíceis, sejam elas de violência, em situações de guerra, em situação de doença, que todas as pessoas que estão em sofrimento nesse momento possam ser amparadas e receber as energias, essas vibrações. Vamos pedindo por aqueles que moram conosco, por aqueles que estão próximos de nós e que sabemos que precisam dessas vibrações. Vamos envolvendo essas pessoas nesses pensamentos de amor e de luz. Vamos pedindo pela casa onde vivemos, pelo nosso lar, pedindo pela casa espírita, pelo centro, pelo SEMI e por todas as casas espíritas de trabalho, para que elas possam continuar atendendo as pessoas, amparando todos os necessitados nesse momento de pandemia. Vamos vibrando por todos aqueles que estão com o Covid-19, que eles possam ser amparados e superar essa condição. Vamos vibrando por todos os médicos e enfermeiros que tratam dessas pessoas, como todos aqueles que trabalham nos hospitais. E vamos pedindo, por fim, por nós mesmos, pedindo a Deus que nos fortaleça, para que sigamos aprendendo, evoluindo e nos transformando, para cada dia sermos melhores pessoas. Que assim seja, graças a Deus.